Shalom, povo santo. Shalom. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Que alegria estarmos juntos, completando aí a oitava da Páscoa, esse tempo bonito na história da igreja, na nossa história de fé, celebrar o grande mistério da nossa salvação, celebrar o amor de Deus por nós. Amanhã celebramos, encerrando esta oitava, a festa da Divina Misericórdia, mas o tempo pascal continua, né, até a festa de Pentecostes. E, portanto, quando o diácono Lino me pedia para que viesse partilhar um pouco com vocês nesta noite, né, a respeito da alegria daquilo que nós estamos vivendo, né? Na homilia de hoje ele já fez um pouco de introdução, né? Porque a Páscoa passou, mas parece que a gente não ressuscitou ainda, o cansaço físico ainda bate, e faz parte da nossa caminhada de fé. Não nos iludamos, né? O ressuscitado, ele revigora as nossas forças, ele nos mantém de pé, mas ele não tira a labuta do nosso dia a dia, né? E é com tudo isso que a gente tem que aprender a louvar, né? Depois também, a Ana Lu, quando aqui na ministração, foi trazendo algo muito bonito, a questão do louvor, né? E nós precisamos, talvez, reorganizar um pouquinho a nossa estrutura de oração. Porque geralmente a gente já começa uma adoração ou a nossa oração pessoal, a gente já começa pedindo, né? E ontem eu fiz com os jovens essa dinâmica, né? E nós vamos fazer aqui também hoje. Vamos começar pelo louvor. Não que a gente não tenha o que pedir, porque depois que a gente louvar, a gente apresenta uma lista gigantesca do que tem para pedir. Mas a partir do tema que irmão Lino me pediu para a gente partilhar, não foi apenas uma história. E aí quando ele me passou, ele mandou um áudio, dizendo ali um pouco da emoção, eu fiquei pensando, mas o que eu vou falar para esse povo a respeito disso, né? E aí vamos fazer o seguinte: como que tu prova para alguém que Jesus está ressuscitado? O povo da comunicação está ferrado, porque eu não sei pregar parado, viu? Vamos lá? Como que você prova para alguém que Jesus está ressuscitado? Ana Lu disse aqui no começo do louvor que justamente Paulo não teve um encontro com o Cristo pré-pascal. O encontro dele com Jesus foi pós-pascal. O nosso também, não? Ou alguém aqui encontrou com Jesus no período pré-pascal? Eu espero que não, né? Então a nossa experiência com Jesus é após o seu ministério, paixão, morte e ressurreição. Nós não tocamos esta presença dele antes da sua morte para saber que é ele, quem é ele, como ele é, que cheiro ele tem, que característica ele tem. E aí, como que você me convence? A alegria do louvor. Ótimo, uma boa dica. A alegria do louvor. Mas a gente precisa ir adiante. Porque nem sempre a gente está louvando, nem sempre a gente está alegre, nem sempre a gente está com a pilha toda, né? Não durmam não, viu, gente? Que eu tenho mania de jogar água em quem dorme nas minhas pregações. E aí nós vamos pegar a palavra de Deus. Nós vamos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eita, o povo que vem para o grupo de oração e não traz a Bíblia. Não, é na Chechênia. Nos grupos de oração lá da Chechênia. Vamos lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 15. Amém ou pera ainda? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Amém? Todo mundo achou? Amém. Vamos lá.
A maioria de vocês toca a Bíblia Ave Maria, né? Tem um título aí, qual o título? Pronto. É bem parecido, assim, cada um fala uma... Paulo diz aos Coríntios: lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais como vou-lo anunciei, de outro modo teríeis acreditado em vão. Olha aí o versículo 3, transmiti-vos. Está escrito o que aí na Ave Maria, o versículo 3? Vos transmiti, a mesma coisa. Em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Pronto. Aqui está o fundamento da nossa fé. Ora, como que este grande evento, entre aspas, este grande acontecimento, reverbera na nossa vida ainda hoje, no ano de 2026? Porque como que se deu a história da nossa igreja? Por meio da transmissão. Por meio da transmissão. A palavra, óbvio, que é a primeira fonte de tudo, mas a transmissão, o que é testemunhado, o que é dito, o que é vivido, não só falado, mas o que é vivido. E aí, São Paulo, ao escrever aos Coríntios, ressalta justamente esta beleza como sustento da fé das primeiras comunidades cristãs. Aquilo que eu recebi, eu vos transmiti. E aí entra uma outra pergunta: como nós estamos transmitindo a ressurreição de Jesus? Onde estão as marcas da ressurreição dele em minha vida, na tua vida? Porque não adianta na Sexta-feira Santa, com toda aquela comoção, chorar, né, prantear a cruz do Senhor, né, e canta belíssimo esposo, beija isso, beija aquilo, beija tudo na cruz de Jesus. Aí a alegria do Sábado Santo, né? Foi muito bonito ver, né, a alegria do nosso Pai Fundador na pregação do Tríduo. Mas passou o domingo de Páscoa, e aí? Onde estão os sinais da ressurreição na minha vida? Nesse limbo ali da ausência de Jesus. Eu ontem falava para os jovens, repito para vocês, eu gosto muito da liturgia da palavra. Nesta oitava da Páscoa, essa experiência ali do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, onde esta ausência de Jesus do meio da comunidade. É Maria Madalena que vai ao túmulo de madrugada para chorar a sua dor porque perdeu aquele que muito a amou. Eu até fiz uma brincadeira, uma dinâmica com os jovens, porque quando Jesus aparece a Madalena e pergunta por que está chorando, ela olha para Jesus e acha que ele é o jardineiro. E ela pergunta para ele: aonde o colocastes? Eu vou buscar. Diga-me onde você colocou que eu vou buscar. Vem cá, Joselito. Vou fazer com vocês também. Deita aqui, Joselito. De frente. Isso aí. Catarina, tira Joselito dali. Vai, mulher, tu é Maria Madalena, tira ele, tu quer levá-lo para casa a qualquer custo. Não faça, não ajude ela não, você está morto. Vá, mulher, tire ele. Não ajude não, viu? Não, fique deitado, que morto não tem força, tu está morto. Vá, tente tirar ele daí. Vá, Catarina. Força,
eu fiquei pensando isso, mas como que Madalena ia buscar o corpo de Jesus, minha gente? Mirrada do jeito que aquela pobre era. Mas isso era o desespero. Isso era a falta do amor. A saudade do amor. Ela ainda não tinha reconhecido que aquele que falava com ela era Jesus. Como que Madalena reconhece que é Jesus? Em que momento? Quando ele chama ela pelo nome. Maria. Aí ela sabe quem é. Porque ela identifica a voz, ela identifica o olhar. Mas antes de tudo, ela identifica a primeira característica e sinal da ressurreição. Jesus nos chama pelo nome. Porque quando ele tirou Maria Madalena da vida em que ela estava, ele já deu a ela o sinal da ressurreição. Porque ressurreição é vida nova. Vamos a um outro fato bonito. Os discípulos de Emaús, provavelmente parece ser um casal, que não deixaram nem o defunto esfriar. Já foram embora. Decepcionadíssimos. Decepcionadíssimos, porque nada daquilo que eles esperavam aconteceu. E não julguemos, porque muitas vezes nós somos como os discípulos de Emaús. Quando nosso Senhor não faz aquilo que a gente quer, a gente deixa de rezar, a gente deixa de caminhar na vocação, a gente deixa de fazer um monte de coisa que a gente sabe que tem que fazer. E aí é bonita a pedagogia de Jesus, porque Jesus se aproxima, pergunta o que aconteceu, eles desabafam, Jesus explica as Escrituras, Jesus fala com eles. Jesus espera ser convidado a adentrar na sua história de novo, porque Jesus já tinha entrado na história deles. Jesus não era um forasteiro, mas eles não reconheciam quem era aquele homem que caminhava com ele. E aí, como que os discípulos de Emaús reconhecem Jesus? Ao partir o pão. Outra característica da vida de Jesus. Também aqueles dois já haviam experimentado esta vida nova, porque esta era a grande dinâmica de quem seguia Jesus. A fração do pão. Então eles identificaram, os seus olhos abriram. Ah, mas o nosso coração não ardia quando ele nos falava pelo caminho. Não, porque somos tapados. Aí olha que interessante, caminharam 70 quilômetros choramingando e voltaram 70 quilômetros sorrindo. Mas voltaram para quê? Para anunciar. Nós reconhecemos ele. O que Madalena vai dizer aos discípulos? Eu vi o Senhor. O que os discípulos dizem a Tomé no evangelho de hoje? Nós vimos o Senhor. Este é o grande testemunho. Esta é a grande força. Esta é a grande alegria daqueles que experimentam o ressuscitado. É dizer para a tua casa, para a tua família, para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu filho: eu vi o Senhor. E talvez aí é onde o bicho pega para nós. Porque talvez o outro não consiga enxergar ainda. Porque talvez ainda eu esteja morto, eu não esteja totalmente ressuscitado. Como nós vamos provar que não foi só uma história? Que não foi um fato histórico de alguém que morreu ali porque tinha que morrer? Como nós vamos provar? Como que eu consigo convencer alguém de que a cruz não foi um fracasso,
de que o silêncio do sábado santo não foi um fracasso, de que a sua descida aos infernos não foi um fracasso. Quem tiver o aplicativo e-liturgia ou a liturgia das horas, se puderem, leiam o texto do sábado santo do ofício das leituras. Que profundidade! Que profundidade! Jesus desce ao abismo para vencer a morte. E é muito bonito o diálogo que há entre Jesus e Adão. Quem é Adão? A primeira criatura de Deus, o nosso pai na fé, os nossos pais, os primeiros pais. Morto. Cristo, novo Adão, confronta e mostra a Adão as marcas. Não as marcas da cruz, mas as marcas da ressurreição. O que Jesus está mostrando a Tomé hoje não é apenas a ferida de um prego, de um flagelo. Não é apenas a ferida de algo doloroso, mas são as marcas gloriosas da sua ressurreição. É com isso que Jesus marca a nossa história. É com isso que Ele marca a nossa vida. Depois São Paulo vai continuar o texto no versículo 14. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Porque olhar para a cruz e entender que aquele homem ressuscitou é de fato um exercício de fé. Mas como que você tem fé? Prove para mim que você tem fé. Vamos, Nalu, me convença que você tem fé. Você está dizendo, mas eu não acredito no que você está dizendo. Vamos, Joselito, me prove. Catarina, levanta o Joselito. Se tiveres fé do tamanho do grão de uma mostarda, levantarás essa montanha. Tirás essa montanha, vai para lá, ela vai para lá. Mas entendam, meus irmãos, essa experiência com o ressuscitado, que ela não precisa ser dita, eu tenho fé. Não preciso provar para ninguém, não. Não é isso aqui que o irmão Clemente quer. Mas quero nos levar a esta reflexão. Que a minha vida, a tua vida, o fato de você estar aqui hoje, já é um sinal da ressurreição. Já é um sinal de que não foi uma história qualquer, de que não foi à toa a sua morte. O fato de você escolher estar aqui com a tua família ou pela tua família, já é um sinal da ressurreição de Jesus. Já é. Não sei se vocês vão lembrar, no começo do mês, né? Acho que era a vigília passada, meus pais estavam aqui com as minhas duas irmãs, né? E como eu desejei. A gente jantou rapidinho, né? Eu sei que eles têm o costume de dormir cedo. Eu falei, não, vamos descer ali um pouquinho, depois vocês vão embora. Né? Não, vocês ficam só um pouquinho, vocês vão embora, né? Mas como me alegrou o coração de quando eu chamei, eles vieram os 4, nós nos posicionamos aqui, e como me alegrou o coração ao ver e escutar a minha mãe baixinho orando em línguas. Baixinho ali, acho que com vergonha ainda. De ver meu pai emocionado, de ver minhas irmãs. Pronto, para mim já valeu a pena.
Este é o sinal da ressurreição. Este é o sinal da ressurreição. Porque o Cristo ressuscitado, Ele vai em mim e nos meus aonde eu não posso. E vai para tirar a morte e devolver a vida. E quando eu deixo isto acontecer, isso se torna visível no meu comportamento. Isso se torna visível no meu falar. Isso se torna visível no meu rezar. Isso se torna visível como eu me relaciono com os meus, no meu trabalho, na minha casa, dentro da nossa instituição, do nosso instituto. Isso se torna visível. Porque nós vamos entendendo que sim, não somos perfeitos, mas lutando por esta graça da eternidade, nós vamos deixando que o Senhor vá manifestando em nossa vida, em nosso coração, as marcas da sua vitória sobre o pecado e a morte. Sobre o pecado e a morte. Por isso que nós precisamos insistir. Por isso que nós não podemos desistir do outro. Olha que bonito, Jesus não desistiu de Adão. Jesus vai a vencer a morte, desce às profundezas do abismo para tirar Adão de lá. E a experiência do ressuscitado, a experiência com o ressuscitado, ela nos dá esta alegria. Ela nos dá esta beleza de um povo que canta, que se alegra, que louva, em meio às dores, às dificuldades. Porque foram isso que os nossos irmãos primeiros, como cristãos, foram fazendo. A cena belíssima de Paulo, de Pedro e João entrando no templo, às 3 horas da tarde, aquele homem ali esperando, esmolando, achando que vai ganhar uma esmola, olha para Pedro e para João. Pedro diz: olha, por que olhas para nós? Não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Então, meu filho, em nome de Jesus, levante-se e ande. Eu usei inclusive esse texto no encontro que nós tivemos, né, Catarina, com os intercessores. Falei, este para mim é o exemplo mais belo de intercessão. Tati também estava. O que não é intercessão, repito, se não dá ao outro aquilo que eu tenho. Pedro só deu àquele homem aquilo que ele tinha. Jesus. E isto não é enganação, mas isto é promessa de Jesus. Ele mesmo disse: aqueles que crerem farão obras maiores que as minhas. O problema, desculpem meus irmãos, é que nós vamos vivendo como pagãos pelo mundo. Às vezes piores que os pagãos. Porque estamos aqui, mas não damos testemunho daquilo que nós bebemos, daquilo que somos alimentados. E não é fazer alarde, não é fazer escândalo, não. É simples. É simples, é como tu trata alguém que chega no teu supermercado. Por ali a pessoa vai dizer: este é um homem ressuscitado. Este é um homem que conhece Jesus. É como tu trata alguém que chega à tua casa, às vezes aquele parente indesejado. Ele vai dizer: esta é uma mulher ressuscitada. É como você resolve os conflitos da tua vida matrimonial. Que ninguém me diga que não tem. Mas é como você olha para este conflito e dá a ele uma resposta de vida e não uma resposta de morte.
É como você ora pela tua família, se sacrifica pela tua família. É assim. É como eu vivo a escolha que eu fiz para a minha vida. Vejam. Depois o papai pode me matar, mas eu vou ousar falar aqui. Um desabafo que ele fez, e não é a primeira vez que isso acontece, eu também já vi. Em momentos de adoração, momentos de celebração, pessoas aqui atrás conversando. Conversando aqui, ó, batendo um papo. A missa acontecendo, a adoração acontecendo. Pronto, aconteceu isso no retiro de carnaval. Na adoração do sábado, Jesus lá na frente. E a anta batizada lá atrás. Não vocês, viu gente? Estou só apontando. Conversando. Aí você imagina, tá ali ó, com um sinal no peito. Aí passa uma pessoa que veio para o retiro. Aí vê aquela criatura que deveria estar adorando, que é o que dá sentido à nossa vida. Vê ele conversando. Porque a prioridade dele é atualizar os assuntos, né? E tem momento para tudo nessa casa. Mas, repito, como eu tenho comunicado a ressurreição de Jesus na minha vida. Como eu tenho comunicado. Como eu tenho vivido como ressuscitado. Como eu tenho vivido. Se perguntem isso. Se perguntem. Como você tem vivido como ressuscitado? Na experiência da ressurreição com Jesus, que não foi uma história que te contaram. Olha, um homem assim barbudo, cabelo grande, apanhou, feito um condenado, depois ressuscitou. Não. Alguém me convenceu, alguém te convenceu pelo testemunho. Foi ou não foi? E você tem convencido outros? Você tem convencido outros? Pronto, eu vou pegar um exemplo de Carol, que está ali com o Neto. Está com o Felipe. Mas eu sempre te vejo sorrindo. Todas as vezes que a encontro aqui na casa, sempre está sorrindo. Nunca, por incrível que pareça, não tenho essa memória de te ver sem um sorriso no rosto. A minha pergunta para os seus irmãos: você não tem problema não, filha? Pronto. E esta é a grande questão. O que nós devolvemos daquele portão para fora e o que nós entregamos para quem entra daquele portão para dentro. Com todas as dificuldades, com todas as dores, com todas as lutas, pronto, eu atendi uma senhora aqui, um dia de semana, de manhã. O atendimento é só à tarde. Mas essa mulher não ia se deslocar da casa dela 11 horas da manhã para vir aqui, se ela não estivesse precisando. E, mas isso é mérito seu? Não, isso não é mérito não. É o mínimo que eu devo fazer como alguém que experimentou Jesus. É o mínimo. É o mínimo. Portanto, meus irmãos,
neste dia, neste tempo bonito da ressurreição de Jesus, façamos valer a pena. Eu gosto muito quando Pedro e João correm, depois que Madalena vai dizer a eles que o túmulo está vazio, e eles saem correndo, e logo João identifica que o túmulo está vazio, e que ele está vivo, porque é próprio de quem muito ama entender o que o amor da sua vida está comunicando. É próprio de quem recebeu muito amor logo identificar o que está acontecendo. É próprio de quem muito foi amado correr ansioso para certificar de que aquele amor de fato não acabou. Não acabou. Ele continua. E continuará. Continuará. Para sempre. Nós vamos celebrar isto daqui a 50 dias. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Paráclito. Eu permanecerei convosco todos os dias. E aonde nós temos Jesus todos os dias? Na Eucaristia. Se brincar, a gente adora Ele nessa casa de segunda a segunda. Se Jesus vacilar, a gente... né? Porque é hoje, aí amanhã tem missa, segunda-feira a gente dá folga para Jesus. Terça, mas tem o grupo à noite. Ou seja, o pobre não tem folga. O pobre de Jesus não tem folga. E ainda bem. E aí eu vou pedir uma coisa a vocês. Tem uns me olhando com uma cara assim. Nós vamos expor Jesus agora. Ele é o teu amor. Não espere que alguém diga, faça isso, faça aquilo. Reze desse jeito, reze assim. Não. Tem coisa mais bela do que a gente encontrar quem a gente ama. Quando a gente encontra, a gente quer desabafar, quer sorrir, quer fazer sorrir. Não é isso? Então nós vamos fazer isto agora. Nós vamos encontrar, não com um pedaço de pão, mas com o próprio ressuscitado. A venda foi para o celular. Mas com o próprio Jesus ressuscitado no meio de nós. Porque Ele escolheu permanecer conosco. Isso que é belo neste Deus. Um Deus que escolhe permanecer conosco. Nenhum outro Deus ama assim. Nenhum. Só Ele. Amém. Vamos ficando de pé. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero que você escute a letra desta canção. Já está, o que prometeu,
Fiel tu és, fiel tu és, Senhor. Amém. Fiel tu és. Do nascer do sol ao anoitecer, te louvo. Fiel tu és, Senhor. Amém. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor. Fiel é o teu amor. Fiel tu és, Senhor. Amém. Amém. Do nascer do sol, eu te louvarei. Cante isso, fiel. Tu és, Senhor. De novo, fiel tu és. Tu és, Senhor. Amém. Fiel tu és. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvo. Diga para ele, fiel tu és. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me... Minha fé está firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Fiel tu és, fiel tu és, Senhor. Amém. Fiel tu és, Senhor. Amém. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E eu te convido com as suas palavras, orando no Espírito, rendamos
a este Senhor o nosso amor e o nosso louvor. Bendito seja, Senhor, hoje e sempre. Queremos te louvar, Senhor, pela grandeza do teu amor por nós. Bendito seja, Senhor, porque te dás a nós na força da tua ressurreição. Bendito seja, Senhor, e louvado sejas pela tua fidelidade em nossas vidas. Bendito seja, Senhor, hoje e sempre. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, mesmo quando as circunstâncias da vida nos impedem de louvar. Nós te louvamos, Senhor, pelas lutas da nossa casa, da nossa família, pela luta do nosso trabalho. Nós te louvamos, Senhor, até mesmo no cansaço físico, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pelas dificuldades, porque elas nos recordam de que só em Ti tudo tem sentido. Bendito seja, Senhor Deus de amor. Bendito sejas porque Tu te entregastes por nós. Te fizestes homem, morrestes numa cruz e ressuscitastes para nos salvar. Como não te louvar, Senhor? Como não te louvar ao nos trazer aqui nesta noite? Como não te louvar, Senhor, pela graça que está acontecendo em Manaus? Como não te louvar, Senhor, por todos os caminhos que, enquanto instituto, estamos trilhando? Como não te louvar, Senhor, pelas famílias que aqui estão nesta noite? Te louvar, Senhor, até por aquelas que não puderam vir, mas que este louvor também as alcance, Senhor. Porque o louvor ressuscita o homem, o louvor nos levanta. Solte sua voz e vá orando. Não cesse a sua oração. Deixe que o Espírito Santo ore em você. Aquilo que você não consegue dizer em palavras, o Espírito vai dizer em gemidos inefáveis. Vá permitindo
Existe poder no nome de Jesus. Existe poder no sangue de Jesus. E hoje declaro: não há outro como tu, Jesus, Jesus. Existe poder no nome de Jesus, no nome de Jesus. Existe poder no sangue de Jesus. E hoje declaro: não há outro como tu, Jesus, Jesus. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus é o Senhor da glória, Jesus é o Senhor da glória. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus é o Senhor da glória, Jesus é o Senhor da glória. No nome de Jesus, no nome de Jesus, existe poder no sangue de Jesus, no sangue de Jesus. E hoje declaro: não há outro como tu, Jesus, Jesus. E é esse sangue que cura, existe poder. Existe poder. O sangue derramado na cruz nos redimiu de todo pecado. De Jesus, para uma vida nova. Poder, para uma alegria verdadeira. De Jesus. E hoje declaro: não há outro como tu, Jesus, Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus é o Senhor da glória, Jesus é o Senhor da glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus é o Senhor da glória, Jesus é o Senhor da glória. Jesus, 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 Jesus. Tens o nome sobre todo nome, tens o nome sobre todo nome. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Tens o nome sobre todo nome, tens o nome sobre todo nome. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, 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 Jesus. Alguém que veio rezar por uma cura física. Essa doença já desapareceu. Confia no Senhor. Proclama o nome do Senhor. Deixa que o sangue derramado na cruz possa curar. Jesus.
paz, meu irmão, clame o nome de Jesus. Clame com fé, com força. Jesus. 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 Opera em nosso meio os teus sinais, prodígios, poder e glória. Opera, Senhor, opera em nosso meio os teus sinais, prodígios, poder e glória. Jesus. Opera, Senhor, os teus milagres no meio de nós, como ressuscitado. Nós estamos aqui mesmo sem ver, Senhor, mesmo sem ter vivido, reconhecendo que não é apenas uma história, mas é a minha história contigo, Jesus. Tu aparece ressuscitado para nós nessa noite. Tu nos traz a esperança, Jesus. Jesus. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cura dos corações. Ele entrou em casa. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. Ele está na mesa. Ele nos observa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, Os nossos olhos os se abrem, nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela.
toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Este é o lugar do teu encontro com o Senhor. Permita-se a este encontro. Permita-se aquilo que o Senhor quer fazer na tua história. O sinal da ressurreição para uma pessoa que está aqui nesta noite é o perdão que você precisa viver. Me contaram que o Senhor ia passar, que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder.
Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Sei o que o Senhor tem pra mim. Suas promessas não vão deixar de se cumprir. Eu sei, o teu Espírito está agindo em mim. Jesus, aleluia. Jesus, filho de Davi, me cura. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Deus, Deus, honra minha fé. É o ressuscitado que te toca, que toca a tua história, que liberta a tua vida, que vai te dando a graça de uma vida nova. Eu quero ver o que acontece quando eu chamo o nome de Jesus. Eu quero ver o que acontece quando eu chamo o nome de Jesus. Eu quero ver o que acontece. Eu quero ver o que acontece quando eu chamo o nome
Jesus, eu quero ver o que acontece quando eu chamo o nome de Jesus, para curar, libertar e salvar. Basta um olhar, o Deus da Bíblia ainda tem poder para curar, libertar e salvar. Basta um olhar, o Deus da Bíblia ainda tem poder para curar, libertar e salvar. Basta um olhar, o Deus da Bíblia ainda tem poder para curar, libertar e salvar. Basta um olhar, o Deus da Bíblia ainda tem poder para curar, libertar e salvar. Basta um olhar, o Deus da Bíblia ainda tem poder. For apenas uma história, não vale a pena dar a vida. Melhor fica na memória. Mas se for mais do que uma história, se é Deus dando vitória, eu quero dar a minha vida. Quero ser conhecido como aquele que andou com Deus e fez história. Se for apenas uma história, não vale a pena dar a vida. Melhor fica na memória. Mas se for mais do que uma história, se é Deus dando vitória, eu quero dar a minha vida. Conhecido como aquele que andou com Deus e fez história para curar, libertar e salvar. Basta um olhar, o Deus da Bíblia ainda tem poder para curar, libertar e salvar. Basta um olhar, o Deus da Bíblia ainda tem poder. Ainda tem poder. Vai curando, Senhor, ressuscitado, toda a síndrome do pânico. Não cesse a sua oração. Não cesse a sua oração. Grandes coisas tem feito o Senhor neste momento. Graça sendo derramada sobre a tua vida.
sobre a tua casa, sobre a tua família. Queria abrir a lava chibria a lalabaria de candelibria da lavaria da lavaria da lavaria chibria la lavaria da lavaria la lavaria chibria la lavaria la lavaria la lavaria chibria la lavaria. Adore, adore. Adore aquele que é santo, aquele que tem poder, aquele que foi ao teu encontro, aquele que resgatou a tua vida da escuridão da morte. Adore aquele que te ama, adore aquele que deseja o teu coração, que transforma a tua história, que transforma toda a tua vida. O Senhor coloca no meu coração a passagem de que muitos milagres às vezes não acontecem porque nos falta fé. Ainda não acreditamos integralmente. Eu confirmo, Diácono Lino, porque enquanto o Senhor passeava com o Santíssimo, uma pessoa trazia uma profunda dúvida no seu coração. Amém, Senhor. Obrigado. Esta palavra é para você, meu irmão. O Senhor deseja, mas Ele só vai aonde nós permitimos. As ondas tentam arrancar meu coração do centro das promessas que um dia Deus fez pra mim. Em meio a essa noite tudo é solidão, e nada do que eu vejo se parece com o teu olhar. E eu clamo alto. Clama, meu irmão. Por teu socorro. Eu clamo alto. Eu clamo alto. Clama pelo socorro do céu. Por teu socorro. A tempestade tenta sempre derrubar, insiste contra a minha fé dizendo para eu desistir. Mas eu jurei pra mim que não vou mais chorar, então escolho crer e pela fé eu vou confiar. Jesus! Jesus me chama Ao seu encontro, Jesus! Ao seu encontro. Jesus me chama ao seu encontro. Responde com fé, meu irmão! E eu vou andar por sobre as águas sem medo de me afogar. Vou caminhar contra os ventos que tentam me impedir.
Para você que tem duvidado, tudo é possível. Não perca a sua esperança. O Senhor vai muito além do nosso pensar, o Senhor vai muito além das nossas forças. O Senhor venceu a morte. Insiste contra a minha fé, dizendo pra eu desistir. Fortalece a tua fé no Senhor nesse momento de adoração, meu irmão. Mas eu jurei pra mim que não vou mais chorar. Então escolho crer e pela fé eu vou confiar. Confia, confia. Vou confiar. Jesus me chama. Jesus nos chama ao seu encontro. Jesus me chama ao seu encontro. Ao seu encontro. Você que está em casa também, sente a presença do Senhor. Vem. E eu vou caminhar por sobre as águas, sem medo de me afogar. Vou caminhar contra os ventos que tentam me impedir. E em cada passo eu vou lembrar. Tudo é possível ao que crê. A nossa esperança, Senhor, está no Senhor. Minha esperança é o Senhor. Oh. Eu vou andar Por sobre as águas. por sobre as águas, sem medo de me afogar. Vou caminhar contra os ventos que tentam impedir. E em cada passo eu vou lembrar: tudo é possível ao que crê. Minha esperança é o Senhor. Oh, 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 Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.
Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A nossa regra de vida cita que, como nos lembra o Catecismo da Igreja, o Espírito Santo, pela sua graça, é o primeiro no despertar da nossa fé e na vida nova que consiste em conhecer o Pai e aquele que Ele enviou, Jesus Cristo. Um pouco mais à frente ele vai dizer: vale a pena ressaltar e fazer uma ponta hermenêutica. Jesus, ali na beira do poço, era o próprio pastor de que aquela mulher precisava, e ela seria a ovelha que ouviria sua voz. Quando ouvimos e acolhemos a palavra que ele nos dirige, acolhemos seu reino. Como nos diz o Catecismo, número 764, este reino manifesta-se aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. É exatamente na presença do ressuscitado. É exatamente na presença daquele que nos faz conhecer, nos faz compreender o quanto somos alcançados por seu amor. As reflexões de nosso irmão Clemente possam nos ajudar a viver essa Páscoa, esse tempo de Páscoa, entregando os nossos passos, entregando os nossos caminhos e vivendo a alegria. Uma alegria muitas vezes até tola. Nosso pai costuma falar muito sobre isso. Às vezes parecemos até tolos em acreditar e confiar no Senhor. Do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo sabor, aleluia. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Preparai-vos para a bênção. Bendito seja Deus,
Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo, Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre nosso arcebispo, Dom Delson, seu auxiliar, Alcivan, sobre nosso pároco e todo o clero, sobre nosso fundador, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. No princípio, agora e sempre. Amém. O Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus Cristo, vos encha do seu Espírito e nos renove na alegria de servir com amor, agora e para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Lembrando que sábado que vem é vigília, viu, gente? 7 à meia-noite, às 19h24. Convido todos aqui e chame mais alguém para vir rezar pela sua família também, viu? Meu Senhor, ouvi a tua voz, foi o amor que faltava.